Gente, eu entendo tudo, o conjunto de tudo que aconteceu, o gramado, o estádio, a chuva, mas reconheço também o futebol. Dá uma dedada pra nós aí, filho, por favor. No like que eu tô dizendo, não no like que eu tô dizendo. Dedada no like que a gente gosta, então o máximo de likes aí, por favor, é um pedido nosso aqui. Espero que vocês entendam e nos ajudem, mas eu entendo tudo isso. Mas eu entendo também, futebol pobre, poucas ideias e tal, mas também vou entender que eu não sei se a culpa é só do Tite, não. Não. Eu não sei se a culpa é só do Tite, não. Semana passada a gente já falou aqui da parcela dos jogadores. Não. Eu acho que ele é o principal culpado. Claro que é, ué. A gente viu um Cruzeiro que no ano passado lutava pelo título. Os jogadores eram os mesmos. Os mesmos. Não saiu ninguém do time titular. Não saiu ninguém. Pelo contrário, ele ganha peça. Pra mim é o Gerson, pra ser titular nesse time. E ele ainda perde um cara que, perde assim, né, libera os caras que, em tese, não seriam úteis pra essa temporada e ganha mais algumas peças pro elenco. Cara, ele pra mim é o principal responsável. E assim, eu gosto muito do Tite, por currículo, por histórico, por carreira, mas esse início de trabalho no Cruzeiro, pra mim, é muito aquém do que eu imaginava. Ok, então beleza. Então não, mas isso aí a gente concorda. Agora, eu acho difícil, ainda, tá? eu acho difícil a gente pegar e falar assim, é o principal culpado. Eu acho que tem que dividir todas as culpas. Mas ele é maior pra você, não? Não é o maior. Não, eu não consigo. Os jogadores estão à frente dele, por ser nesse caso? Vamos lá, pera aí. Só sendo o advogado do caos aqui ou do diabo. O Neiser errou 2 gols na cara do gol. Teve pra mim um impedimento que não foi impedimento. Tô contigo. Então, olha só. Então a gente tá fazendo uma construção que no primeiro tempo, se acontecer, é o danado do se entrando na história, Thiago. Mas se as coisas fluíssem normalmente, era o gol do Chico, o gol do Chico e o gol do Neiser. Só entenda que nessa minha primeira análise aqui, falando sobre ser responsabilidade do Tite, eu não tô analisando só esse jogo, eu tô pegando um contexto. Beleza, não. Pegando o Botafogo, o Clássico, Thiagão, enfim. Eu acho que é bem aquém, são situações totalmente diferentes, que quando a gente teve muita gente fazendo o comparativo, e até a gente mesmo, sobre o início do trabalho do Diniz e o início do trabalho do Jardim e o início do trabalho do Tite. O Jardim pega a terra arrasada do Diniz. Pronto. O Tite pega um trabalho consolidado e não tá conseguindo dar a sequência a esses caras. Mas será porque não é início de temporada? Tá usando o Campeonato Mineiro como uma pré-temporada? A gente tem que entender isso. O que tá chocando o Cruzeiro agora nesse primeiro momento é a goleada dos 4-0. É isso. É a goleada. Por quê? Estava dentro do plano que o Campeonato Mineiro, é claro que o Cruzeiro forçou a barra agora nesse jogo contra o Betim. Teve que colocar sua força máxima, que não era um plano inicial. Teve que colocar o que tinha à disposição como máxima para pegar e conseguir a vitória, porque senão estava fora do campeonato estadual, e não é isso que o Cruzeiro quer nesse momento. O Cruzeiro quer ter o título do Campeonato Mineiro. Mas eu pegando o combo só dos erros do campo, erros crassos, por exemplo, o gol que o Wanderson perdeu, era só a bola bater nele, ele direcionar a cabeça, que ele faria o gol, ele joga a bola por cima, o gol do Neiser, que o Neiser perde frente a frente, ele não pode perder, depois ainda mais a função que ele tem. Não, assistência perfeita do Matheus Pereira, então assim, era para pegar e matar o jogo, um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo com chuva, a chance que você tem, Thiago, alfineta, vai lá e finca. Por isso que eu entendo a sua colocação de pegar a enrolação. O Tite tem culpa? Tem. Mas ela precisa ser distribuída, Thiago. Então você tá dividido em partes iguais. Eu divido em partes iguais. Você divide em partes iguais? Não, porque o técnico é sempre 30% pra mim. Que ele ainda vai insistir. E assim, o jogo foi horrível do Cruzeiro. Eu também tô com o valor. Jogo péssimo. O Cruzeiro não andou nada pra frente no que diz respeito a aspectos do campo. Não teve nenhuma evolução. O Cruzeiro está exatamente no lugar de futebol pobre que está. Jogadores, falando do Tite, ele não vai mudar alguns conceitos, porque a forma que ele trabalha, a saída de bola do Cruzeiro é muito ruim. Ontem ele até mudou um pouquinho, ao invés de sair com os 2 zagueiros e um lateral, ele saiu com os 2 zagueiros e os 2 laterais. Uma espécie de saída com 4 jogadores. Isso, os 2 volantes continuando à frente. Ele ontem colocou o Gerson ao lado do Romero, tirando o Gerson daquela posição. Eu acho que o Gerson fez o jogo passar um pouco mais pelos pés dele,
e até votei nele como melhor, né, naquilo que foi aquele jogo do Cruzeiro ontem. Você votar em algum jogador como melhor é uma atrocidade, mas é um exercício que precisa ser feito. Mas o próprio Gerson se ressente muito de um time que jogue coletivamente de uma maneira mais objetiva. O Cruzeiro chega no campo do adversário, é uma troca de passes muito morosa. Eu não acho que isso seja ordenado pelo Tite. Eu acho que isso passa muito pela questão técnica, física e de falta de atitude dos jogadores. Não é aquele time... o Cruzeiro hoje a gente vê o Gerson se movimentando, ele toca em alguém que está parado. Ele se movimenta. E o entorno dele não se movimenta. Faltam aquelas movimentações. Era para o Kaique se movimentar, o Christian que estava do lado esquerdo se movimentar, quando o Gerson se movimenta. Mesma coisa do lado direito, o que a gente viu o ano passado. Eu não acho que o Tite faça o pedido para esses jogadores ficarem imóveis no campo. Então as partes que eu continuo colocando na conta do Tite é a parte da saída de bola, cruzamentos. Alguém precisa... O Tite falou que essa não é a característica do Cruzeiro. Ontem ele voltou a falar na coletiva. Um time de toque de bola. 46 cruzamentos. Então, mas aí, contra o Betim. Mas aí... 46. Mas a pergunta atitude do jogador em executar dessa forma, se ele está dizendo que não é o jeito dele jogar, e o time mete 46 cruzamentos para a área... Aí é onde eu coloco a dificuldade na conta do dos gramado? Jogadores... Não, assim, vamos falar a verdade. O gramado dificultou, mas se o Cruzeiro jogou mal, horrível, péssimo, de maneira vexatória contra o Botafogo, o campo molhado ia ser mais difícil ainda para o Cruzeiro, né? Mas assim, eu não vou colocar essa... Eu não estou atenuando nada, tá? Eu acho que o Cruzeiro já está tendo muitas atenuantes, principalmente esse grupo. O trabalho do Tite merece críticas. Aliás, o Tite ontem chegou ao 7º jogo. Para recapitular, não é a mesma situação. O 7º jogo do Jardim foi o Mochuca e Runa. E o jogo seguinte foi o São Paulo. E vi assim, os jogadores têm que comemorar a vitória. Vi muito... Uma coisa que eu observei ontem também, viu, HG? Apesar do campo as coisas não estarem acontecendo, o Tite está devendo a parte que eu acho que o técnico deve, os 30% dele. O grupo parece que está bem fechado com ele. Eu também acho. Depois no gol provou isso. Não só no gol. As coletivas de Romero e de Matheus Pereira me deixaram essa impressão. Então, mas assim, os caras gostam bastante dele. É importante dizer que o resultado de ontem do Cruzeiro não deixa o Cruzeiro perto da classificação. O resultado ontem do Cruzeiro evita uma eliminação que, para mim, é iminente ainda, matematicamente, tá? E que, se acontecer, eu vou colocar como o maior vexame da história esportiva do Cruzeiro. Eu coloco acima do rebaixamento, sim, de 2019, porque o rebaixamento de 2019 muito a sério, foram outras circunstâncias, principalmente institucionais. Então, assim... e a gente vai falar ainda da coletiva do Tite, ele trazendo o que já venceu. Com sinceridade, nenhum torcedor do Cruzeiro está interessado no que o Tite já venceu na carreira. Tá? Ele está começando do primeiro degrau aqui no Cruzeiro e jogadores, novamente, né, venceram o Betim parecendo uma comemoração de título mas eu acho que da foi Libertadores. Valusão, a comemoração. Eu acho que demonstra a fragilidade mental deste grupo já no começo de ano, o momento de pressão que esses jogadores estão vivendo. E assim, todo mundo falou em virada de chave, né? Pois bem, eu acho que a pressão não alivia absolutamente em nada com a vitória de ontem. O Cruzeiro vai entrar muito pressionado contra o Coritiba a partir do jogo do Coritiba. Se o Cruzeiro consegue um bom resultado contra o Coritiba, vence o América, consegue somar um ponto pelo menos contra o Mirassol, que é terrível fora de casa, e vence o RT, aí sim eu vou acreditar numa possível mudança de rota. Mas ontem, para mim, não significa nada nesse... Eu não sei se existe virada de chave, eu acredito em continuidade de trabalho. Mas eu também tenho, historicamente, todos os títulos que um técnico pode ter na sua carreira. Eu tenho todos, com exceção de ser campeão mundial pela seleção brasileira. Os outros todos eu tenho. Mas tem uma coisa em comum. Sempre nesses títulos que eu conquistei, estando junto com a equipe, adversidades aconteceram. É isso que me deixou satisfeito, fora o resultado, esse desempenho e essa capacidade dela absorver situações difíceis. A gente tem uma situação que é o seguinte, e acontece muito em todos os setores da nossa sociedade.
Narrativas. Você ouve o cara fala bem, o cara pode te convencer se ele está certo ou se ele está errado. Mas você tem o direito de discordar dele, como eu discordo do senhor Adenor. Senhor Adenor, o senhor simplesmente atrapalhou a forma que o Cruzeiro jogava com o Jardim. O time não tem agressividade ofensiva. O time é um meio-campo que fica exposto. E eu vou respeitar os jogadores do Betim, vou respeitar os pais de família que ali estão, trabalhadores que ali estão. Mas o time que você tem em suas mãos era para ter saído dali com um resultado muito mais elástico. Aí o pessoal fala assim, mas o Wanderson perdeu um gol debaixo do gol. Mas teve uma jogada ali onde o frame atrapalhou o impedimento nessa situação. Situações que acontecem no futebol e realmente adversidades acontecem. Só que a forma com que o Cruzeiro joga com o senhor Adenor, é a forma que o cruzeirense não gosta de ver o Cruzeiro jogar. Narrativas vão acontecer. A gente pode concordar ou não concordar. Mas você não está com a razão e eu não concordo com uma palavra sequer, apesar de você falar e ter uma oratória muito boa. Com o Jardim, a gente criava pelo menos umas 8 possibilidades de gol real a cada jogo. Com o Tite, você pode observar aí, o time fica com uma posse de bola estéril e aí você tem 3 chances que os caras realmente não podem perder. Então você não acha que realmente está perdendo uma característica de uma agressividade ofensiva? E aonde que fica a minha preocupação? Minha preocupação é o seguinte, Cruzeiro termina o ano passado, mesmo eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, com muita qualidade. Um time com o 3º lugar no Campeonato Brasileiro e semifinalista de uma Copa do Brasil. E começa um ano com muita dificuldade de dar continuidade para esse trabalho. E por isso essa é a minha cobrança sobre o Tite. Porque ele não vem de um trabalho ruim, ele não pega um trabalho ruim para reconstruir. Ele pega um trabalho bom para dar continuidade para esse trabalho. E aí o gol salvador do Matheus Pereira, aonde eu tenho que realmente ressaltar o valor dos jogadores que dentro de campo mudaram sua estratégia. Isso não é o senhor Adenor, isso foram os jogadores do Cruzeiro que mudaram sua estratégia em campo, deu para perceber eles se comunicando bastante. E aí o time se tornou agressivo e não propriamente uma decisão do Tite que tem uma narrativa muito boa, mas eu não sou convencido por narrativas. Eu sou convencido por resultados e por aquilo que mostra, beleza? E agora, Leopoldo Siqueira tem uma... Peraí, essa situação vivida pelo Cássio aí, Karina Pereira viveu muito em País, tá? Onde? País. Agora ela tem o direito de resposta que ela vai dar um recado aí. Chega desse jogo. A gente sabia que hoje ia ser um jogo difícil, né? Como foi todos os outros. É normal, o início de pré-temporada, quando a gente volta é assim mesmo, demora um pouquinho para pegar o ritmo. Mas eu acho que hoje foi um pouco mais fluiu um pouquinho mais, tivemos bastante oportunidade. Nos outros jogos também tivemos, e acho que nós hoje fomos persistentes até o final, e acho que fomos coroados no finalzinho com esse gol. E óbvio que é de suma importância pra gente e nos dá mais confiança. Mas eu acho que o principal do final do jogo foi que os jogadores do Cruzeiro começaram a entender que talvez o esquema do seu Adenor não estivesse funcionando e aí eles começaram a, entre eles mesmos, ter uma comunicação melhor e uma aproximação dos jogadores de criação. Porque o que a gente percebe do time do Cruzeiro é que o time do Cruzeiro é um time que, nossa, sofre demais para poder se infiltrar no meio da defesa adversária. E aí, quem nunca, né, gente? Ele já sai puxando a pé, aquela andadinha curta. Quem nunca, né? Aquele probleminha intestinal no jogo, né? Mas amanhã eu vou falar com mais tempo sobre o acréscimo do Murilo comparando com outros jogos dele. Mas no caso dele não tem um problema intestinal que ele pudesse ter, de repente, essa resiliência em relação ao seu companheiro, né? Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.